Vocês estão vendo aí, nós vamos dar continuidade hoje à parte de ondas sonoras, né? E aí eu vou falar de algumas coisinhas que não deu tempo de falar na semana passada, né? Então nós vamos ver aí o efeito Doppler, as ondas estacionárias, cordas vibrantes e tubos sonoros. Lembrando que na aula passada nós falamos de ressonância, falamos de eco, reverberação, reflexão da onda, refração da onda, né? Trabalhamos um bocado de coisa. Então, hoje vamos começar nesse conteúdo aqui. Efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele ocorre quando a fonte, aqui no caso, como eu estou trabalhando ondas sonoras, a fonte sonora, ela está se aproximando ou se afastando de você. E aí você ouve essa onda de formas diferentes. Mas o efeito Doppler ele também pode ocorrer para a luz. Então, no caso da luz, como é que os cientistas chegaram à conclusão de que o universo está em expansão? Porque as estrelas que estão mais distantes, eles perceberam que o brilho dessas estrelas, ele é um brilho que se aproxima da frequência do vermelho. E qual é a diferença? Como essas estrelas estão se afastando, já que o universo está em expansão, quando essa estrela emite o seu brilho e ela está se afastando, né, a Terra e a estrela estão se afastando, essa onda ela acaba adquirindo um comprimento maior, próximo ao comprimento do vermelho. Lembra que eu disse a vocês do comprimento do vermelho e do violeta? Do vermelho, o comprimento é maior, o do violeta é menor. Se essas estrelas estivessem se aproximando da Terra, eu deveria ter uma onda, como ela está se aproximando, então na hora que ela emite a onda, ela está se aproximando, emite a outra onda, ela está se aproximando. Então acaba que essas ondas, elas vão apresentar um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda da onda de cima. Então, algo mais próximo ao azul. Então, como essas estrelas elas acabam emitindo uma luz mais próxima do vermelho, concluíram que elas estão se afastando. Se fosse próximo ao azul, elas estariam se aproximando da Terra. Mas eu vou explicar isso daqui, tá? E vai ficar mais claro para vocês. Então, o que acontece? O efeito Doppler, ele pode ocorrer tanto se você estiver se movendo em relação à fonte sonora, como se a fonte estivesse se movendo em relação a você. Se você estiver dentro do carro, você não vai perceber diferença nenhuma. Se você estiver parado e ele também, você também não vai notar diferença nenhuma. Então, quando um carro vem se aproximando, a sirene da ambulância, você consegue distinguir quando ela está se aproximando de você ou quando ela está se afastando. Porque vem aqui, e aquele som, ele muda conforme o carro se aproxima ou conforme os carros se afastam. Eu vou mostrar isso. Ou um exemplo muito comum no carro de Fórmula 1. Se você está assistindo a corrida de Fórmula 1 e o carro passa, então você ouve que o som ele muda. Vem aquele... né? Então, o som que você ouve quando ele se aproxima é diferente do som que você ouve quando ele se afasta. Isso é o efeito Doppler. Certo? E aí eu vou explicar direitinho para vocês. Ó. Se eu tenho aqui dois observadores, o observador 1 e o observador 2, e o carro está indo nesta direção aqui. Ó. Na hora que esse carro aperta a buzina, o motorista vai ouvir um determinado som aqui. Ó. Se
se o carro estivesse parado, você iria ouvir o mesmo som, independente de onde você está, na frente ou atrás. Mas como o carro está se movendo para lá, quando o carro aperta a buzina, ele aperta a buzina e se afasta. Então, esse som, ele acaba tendo, o som está saindo, mas o carro está se afastando. Então, essas ondas vão prolongando o seu comprimento. Acabam apresentando um comprimento de onda maior. Do carinha que está na frente, o carro está chegando. Então, esse carinha, na hora que ele emite a onda sonora, o carro, as ondas, ele emite e ao mesmo tempo ele já está andando para frente. Então, ele está emitindo e a próxima onda já vai ser emitida mais próxima, mais próxima, mais próxima. Então, eu acabo tendo ondas cada vez mais próximas, com um comprimento de onda cada vez menor. Então, o som que esse cara ouve é diferente do som que esse cara ouve. Quando a gente falou de altura do som, eu disse que eu posso ter dois tipos. Eu posso ter o som alto e o som baixo. E o que diferencia? O som alto é um som de maior frequência, o som baixo é um som de menor frequência. O som alto, portanto, é um som mais agudo, o som baixo é um som mais grave. Estão lembrando, né? Nós falamos isso aqui na aula passada. Então, olhando para essa imagem, você já consegue notar que esse cara, ele vai ouvir um som mais grave e esse cara que está se aproximando vai ouvir um som mais agudo, porque as ondas, na hora que eu emito, a próxima que eu emitir, eu já vou estar mais à frente, então ela já vai sair mais próxima da primeira onda, e aí acabam se aproximando. E o cara de trás, o observador 1, ao contrário. Eu emito a onda e eu já me afasto. E quando eu emitir, de novo, eu já vou estar mais longe. Então, eu acabo tendo um comprimento de onda maior. Tranquilo? No caso da luz, né, eu teria uma luz mais azul e vermelha. Seria mais ou menos isso. As ondas da frente, elas vão se aproximando, se concentrando, e as de trás vão se afastando. Então, eu teria um som mais agudo na frente, um som mais grave atrás. Certo? Vocês certamente já devem ter percebido que ocorre essa mudança no som. Ou quando você assiste uma corrida, ou quando vem um carro de polícia, um carro de uma ambulância, né? Não sei se vocês já perceberam, já notaram essa diferença. Ou um carro buzinando, também dá certo. Então, esse cara aqui, ele mostra isso. Hello, I'm Robert Kraft. Welcome to Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching. Vou aumentar pouquinho aqui, tá? We're going to compare what it sounds like in the car. Dentro do carro, agora vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Porque eu sei que o som fica mais baixo quando eu passo. Tá, eu vou mandar de novo aqui na hora do carro passa, tá? Pra vocês perceberem. Notaram? Understand why the sound changed as the car passed. We're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example. Because sound waves, in many ways, act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together.
Because my finger's moving forward compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know where the sound changed. It's the Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful week. Entenderam? Na Fórmula 1 fica muito bem evidente, é verdade. Então, vocês viram quando ele move o dedo, várias ondas vão sendo formadas e se aproximando aqui do dedo dele. E atrás elas vão se afastando. Então tem um som mais agudo e mais grave, né? É muito legal. Isso é percebido quando a fonte ou o observador estão se movendo. E é importante que você saiba quem está se movendo, porque isso vai mudar na sua equação. Tá bom? Então, na equação tem o seguinte, ó. A equação é esta. Esta é a equação do efeito Doppler. Negócio meio assustador. Essa é a frequência que vai ser observada devido ao efeito Doppler. E o F sem o linha é a frequência real emitida pela fonte, tá? Aqui é o seguinte. Eu vou ter esse mais ou menos velocidade do observador, mais ou menos velocidade da fonte. Antes de eu continuar, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu passo atividade para vocês, galera, eu sei que tem questões na internet. Eu sei que vocês vão olhar na internet. Não tem problema nenhum. Porque, de qualquer forma, você está pesquisando aquilo. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos leia a questão, que aí já é ignorância da sua parte. Você não perceber que os valores são diferentes. E não é possível que você não perceba que eu vou notar que eu tenho 15 respostas absolutamente iguais, com os mesmos números, com os mesmos erros. Ou seja, essas 15 pessoas, no mínimo, elas nem perceberam que os números que tinham na questão eram diferentes. Então, com pouquinho de esperteza, você só iria mudar os números lá e ia chegar nas respostas corretas. Então, aprendam, pelo menos aprendam a consultar as coisas na internet e usar isso ao favor de vocês. Não é possível, velho. Não é possível, tá lá a questão na internet. Só os números trocados, aí vocês copiam do jeito que tá na internet. Não é possível, cara. Não é possível. É um absurdo isso. E aí, lógico, tem os que fizeram, parabéns para os que fizeram. Pelo menos tentaram fazer. Então, vamos continuar aqui. Eu costumo dizer assim, tem um mais ou menos, porque isso aqui depende se o observador ele está se aproximando ou se afastando. E isso aqui depende se a fonte está se aproximando ou se afastando. Eu costumo dizer o seguinte, ó, quem manda é você que é o observador. Então, lembrem disso. Quem manda na minha equação sou eu, que sou o observador. Então, quando você está se aproximando, a sua velocidade é positiva. Supondo que a fonte está parada e é você que está andando. Quando você está se afastando, a sua velocidade é negativa. E para a fonte? Para a fonte, vai ser contrário. Quando a fonte, supondo que você está parado, quando a fonte estiver se afastando, ela é positiva. E quando ela estiver se aproximando, ela é negativa.
Então, ela é contrária à do observador. Lembrem, eu gravei esta equação assim: quem manda sou eu, que sou o observador. Então, quando eu me aproximo é positiva, quando eu me afasto é negativa. E a fonte é o contrário. Quando ela aproxima é negativo, quando ela afasta é positivo. Tranquilo? Aqui eu tenho o efeito Doppler, né? Ó, se a fonte está parada, ela está emitindo essas ondas, né, em todas as direções, como vocês estão vendo. Comprimento de onda normal para todas as direções. Agora está em movimento para a direita. Note que aqui eu já tenho uma frequência maior do que aqui. Ó, mais agudo e aqui mais grave. Só que se eu aumentar a velocidade, isso vai aumentando. Note que agora eu estou viajando na velocidade do som. Na velocidade do som, se vocês perceberem, aqui, ó, se acumulam muitas ondas sonoras. Então, estou viajando na mesma velocidade com que essas ondas, estou ali pareado com essas ondas. E se formam muitas ondas na minha frente, né? Então, tem uma pressão muito grande ali na frente. Lógico, som agudo e atrás som, aí dá para ver absurdamente, né? Como isso fica muito evidente. Agora, se eu estiver passando da velocidade do som, note que na hora que eu emito a onda, ela sai e eu já estou na frente. Eu já passei e ela está vindo atrás de mim. Por isso que quando passa um avião acima da velocidade do som, o avião passa e só depois é que vem o barulho dele, né? Porque essa onda sonora está viajando atrás do avião. Vamos à equação. Alguma pergunta? Tem aqui alguma dúvida? Eu estou parado, portanto, a minha velocidade é 0. A fonte está se afastando. Eu disse a vocês que a fonte é contrária ao observador do sinal. Então, como ela está se afastando, a velocidade dela é positiva. E a minha é 0. Então, eu já tirei aqui o VO. Agora, ela está se aproximando. Eu estou parado. Minha velocidade é 0, eu eliminei o VO. E agora, ela está se aproximando. Velocidade negativa. Agora, eu estou me aproximando. Se eu estou me aproximando, os dois estão se aproximando, na verdade, né? Então, se eu estou me aproximando, a minha é positiva e a dele é negativa. Certo? Se eu estou me afastando, a minha é negativa e a da fonte positiva. São sempre contrárias, tá? Sempre contrárias. Tinha me perguntado sobre a barreira do som. Eu não sei se foi Antônio, né? Antônio, na aula passada, estava no gás, né? Para dar orgulho. E aí, foi Antônio que perguntou da barreira do som? Acho que foi. Não imagino. Pronto, Antônio. Então, vamos lá a ela agora. A barreira do som... Espera aí, isso. A barreira do som, ela é literalmente uma barreira de ondas sonoras que se forma na frente do avião, por exemplo, quando esse avião está viajando na velocidade do som, que é mais ou menos 340 metros por segundo, é a velocidade com que o som se propaga no ar, tá? Então, quando o avião, de acordo com o que eu mostrei anteriormente naquele GIF, vai se aproximando dessa velocidade, ele emite a onda e, ao mesmo tempo, ele viaja junto com ela. Então, essa onda não sai, porque ele está emitindo a onda na mesma velocidade dela. Então, a onda sai e fica ali. Ela não sai numa velocidade superior a isso. Ela vai viajar naquela velocidade que o avião está viajando, 340 metros por segundo. Então, ela sai e fica ali onde o avião está, viajando junto com ele. E aí, ele emite outra onda. E aí, a onda está ali, e ele emite outra, e a onda está aqui, ele emite outra. E essas ondas vão se acumulando aqui na frente, acumulando. Até que você
tenha uma pressão muito grande ali devido a esse excesso de ondas. Então, cria-se uma pressão no bico do avião de tantas ondas que eu tenho empilhadas ali na frente. Quando o avião, e aí tem um momento de dificuldade para fazer essa quebra, né? Já que eu tenho uma grande pressão no bico do avião. Quando o avião ultrapassa a velocidade, se houve aquele estrondo, né? Um barulho muito, muito forte, que é aquela soma, a soma de todas aquelas ondas, a superposição, né, de todas aquelas ondas sonoras que estavam no bico do avião. E aí elas são liberadas no mesmo instante, então tem um reforço no som e acaba aquele barulho, né, tão grande. No ano não lembro agora o ano, era para eu ter trazido o vídeo, né? Um avião, os aviões uns caças faziam demonstração em Brasília, e na hora que esses aviões foram passar pertinho do ministério, dos prédios do ministério, eles passaram bem baixinho. E aí, na hora que eles passaram na velocidade muito alta, essas ondas foram liberadas, né? E é uma onda mecânica que se propaga em meios mecânicos, em meios materiais, desculpa. Então, na hora que essas ondas bateram na vidraça dos prédios, estourou as vidraças dos prédios, né? E aí aquela história, fizeram vibrar na mesma frequência, que é a ressonância, né? As vidraças entraram. Primeiro que são ondas de choque, né? São ondas mecânicas, colidem e podem quebrar. Ou você pode fazer ela vibrar, entrar em ressonância muito rápido e quebrar também. Essa soma de ondas... Não sei, Antônio. Uma pessoa pode ficar surda por um tempo com esse barulho? Eu não sei. É um barulho muito alto, mas eu acho que não chega a tanto, porque é curto intervalo de tempo, né? A não sei que você esteja muito, muito próximo. Ele esteja muito, muito baixo, né? Não sei. O cara já mandou um vídeo aí, é o que, cara, esse vídeo? Então, essas somas essa soma de ondas que se forma no bico do avião é o que nós chamamos de cone de Metz. Quando um avião ele atinge a velocidade do som, eles costumam dizer na aviação que o avião atingiu a velocidade de Mach 1, né? Ou seja, uma vez a velocidade do som, nesse cone de Metz. Se ele chegar 2 vezes a velocidade do som, então ele está em Mach 2, né? Ele está numa velocidade 2 vezes a velocidade do som. Então, naquele momento, eu vou ter um aumento muito grande de pressão na frente do avião e de temperatura, né? Já que eu tenho o bico do avião pressionando aquelas ondas e aquelas ondas sendo acumuladas na frente do avião. Quando o avião passa a velocidade do som, esse barulho é liberado, né? Você ouve aquele grande estrondo. Vai haver uma quebra nessas ondas, a pressão do ar ela diminui drasticamente e rapidamente, a temperatura também vai diminuir rápido, e aquele ar em volta do bico do avião sofre condensação. Então, na hora que ele quebra, tá vindo o avião, ele tá pressionando o cone de Metz, forma tipo um cone mesmo aqui no bico do avião. Na hora que ele quebra, todo esse ar que está em volta aqui, ele condensa e forma-se um cone aqui ao redor do avião. Vou mostrar. Deixa eu ver aqui o que foi que vocês falaram aqui. Não é gemidão, não, né? Eu tenho medo desses vídeos que manda e ser a doida lá, Fátima Bezerra dançando, né? A cantora lá.
Ah, sim, da quebra dos vidros do ministério, né? Legal, show. Seu pai perdeu a audição por causa disso, Débora? Na série Flash fala sobre esse cone de Matt. Quando ele corre, eles se referenciam de acordo com esse cone de Matt. Muito massa, show. Pode explicar melhor, Débora, o que aconteceu? Quiser abrir o áudio para explicar mais fácil. Meu pai, ele trabalhava no aeroporto. Aí, porque ele ficava muito tempo próximo, a audição dele foi se desgastando, aí chegou um ponto de que ele não escutava mais. Ele escuta só de um agora. Perfeito. Então, a galera que trabalha taxiando, por exemplo, os aviões, né, aqueles que ficam fazendo aquele negocinho assim, ou que trabalha no pátio, embarcando as malas, essa coisa do tipo, eles têm que usar aquele protetor auricular, obrigatoriamente. Lembra que eu dei uma escala que você pode ficar exposto a determinados decibéis? Então, a turbina do avião, do jato ali, eu tenho 100 decibéis, tá? Então, é um nível sonoro muito alto, ao qual não é recomendado você ficar exposto por muito tempo. Então, você tem que usar, sim, aqueles protetores. Só que vocês sabem que ninguém leva isso a sério. É igual o cara subir no andaime. Você tem que subir obrigatoriamente com um cinto. Cada andaime que você sobe, você põe o seu cinto lá. Aí os caras falam, isso é besteira. Não vou cair disso não, já estou acostumado. Aí vai sem cinto. Até levar uma queda e se lascar, né? Então, as pessoas, a primeiro brasileiro, não liga muito para essa questão da segurança. Não estou dizendo que, lógico, seu pai tenha sido esse caso, né? Mas acontece em diversas áreas isso. E como, por exemplo, frentista. Exatamente, Débora, vou chegar lá. Frentista de posto, tem que usar aquela máscara porque o cheiro do combustível é muito forte e pode lhe dar problemas depois. E a galera não usa quando quer, né? Então, mesmo, quer dizer agora, com os protetores de ouvido, você pode desenvolver problemas na audição devido a esse nível sonoro muito alto. Aí você imagina a galera que fica brincando e não usa, entendeu? Então, eu tenho, naquela área do avião ali, no pátio, que é que chamam, um nível de ruído enorme, prejudicial à audição demais. Demais. Então, a galera tem que usar obrigatoriamente, mas ainda assim, como a Débora está falando aí, ó, ele acabou tendo essa perda auditiva, né? Infelizmente. Mas é muito normal isso acontecer. E olha que os aviões nem estão ligados, né? Nem estão nessas velocidades altíssimas, como é o nosso caso aqui do cone de Mach, né? Da velocidade do Mach 1. Então, eu tenho isso aqui, ó. Na hora que o avião rompe a barreira, ele está fazendo isso, ó, o cone de Mach aqui, ó. Cone de Mach, que são essas ondas sonoras que estão se concentrando no bico do avião. Eu vou também perder a audição, mas é porque ele deu um mergulho profundo e foi para a superfície muito rápido. Então, aí, Antônio, tem uma variação na pressão. Ele foi para uma pressão muito grande, uma pressão hidrostática muito grande e subiu de vez, né? Aí eu tenho uma pressão muito grande na minha cabeça e chego lá fora, pressão de uma ATM, tem uma diferença enorme de pressão, né? Show. Então, aqui eu tenho, ó, na hora que esse avião... Estão vendo aqui as ondas se acumulando, pressão altíssima, passou dessa velocidade, vai ter o barulho, as ondas são liberadas, barulho enorme, e o ar que está em volta aqui, ó, sofre condensação e forma esse anel lindo de fumaça. Olha que lindo. Aqui, ó, forma-se um pequeno, né? E aqui eu tenho, ó, olha que massa, isso aqui é fantástico. Aqui eu tenho uma bala quebrando a barreira do som, né, ó? Fantástico também. Então, ó, avião viajando, uma velocidade alta, abaixo do som. Na velocidade do som, ó, já estão se acumulando aqui as ondas, ó. E aí ele formou aqui o cone de Mach. E ele quebrou a barreira do som, o som começa a se propagar atrás dele, né, ó.
Começa a sair atrás dele as ondas sonoras. E aqui eu tenho o cone de Metz formado. Lindo. Um avião com velocidade menor que a velocidade do som. Avião com a velocidade igual à do som. E o avião rompendo, né? O supersônico, rompendo a barreira do som. Sub é abaixo, subsônico, né? E supersônico acima. Foi só um teste, né? Note a liberação das ondas depois que o avião passa, né? O avião vai embora. Você tem aquela... Não sei se você... Vou passar de novo, né? Que às vezes fica travando. Fantástico. Show, Antônio. Tirei a dúvida, quebrei, ó. Quebrei a barreira do som. Tirei a dúvida a respeito da barreira do som. Curiosidades. Uma pergunta ainda. Eu não havia respondido porque eu ainda ia trabalhar isso, como eu disse a você, né? Por isso que eu não respondi naquele momento, tá? Trouxe para agora. Valeu, show. Ondas estacionárias. Pronto. Essas ondas estacionárias são... elas possuem um padrão de vibração. São ondas que vibram ali paradas naquele local, estacionadas. E são elas que formam aquelas figuras as figuras de Chladni, né? Do prato de Chladni, onde você forma imagens diferentes. Até baixei o vídeo com o som original mesmo, que o cara vai aumentando a frequência e fica muito agudo e chega a incomodar de tão agudo que fica. Então, eu tenho chamada superposição de ondas, né, em sentidos opostos. E aí elas ficam vibrando naquele mesmo local, ou em uma corda, ou em um tubo fechado, né? Vou falar aqui nas cordas e no tubo. Quando eu boto uma corda para vibrar, como no violão, ela presa nas duas extremidades, essa onda ela vai vibrar, vai sofrer reflexão nas extremidades, vão sofrer interferência quando elas voltarem, e isso vai fazer com que se crie essa onda estacionária, né? Que vai ficar vibrando naquele mesmo local, naquela mesma corda que está parada ali. São as ondas estacionárias. Só um minutinho. Então, essa corda vibrando vai fazer com que o ar em volta vibre também, e aí propagando essa onda sonora, né? Então aqui eu tenho, e aí nós dividimos isso em harmônicos. Primeiro harmônico, quando eu tenho só uma barriguinha, né, que eu chamo o ventre aí, né? São os ventres e os nós. Eu tenho aqui, ó, os nós, eu tenho um ventre aqui, ó, um harmônico. Dois harmônicos, né? Se você pegar uma corda, você já deve ter feito isso. Prender uma corda em algum canto, ou um amigo ficar segurando, e você ficar vibrando. Você vibra ela para ela fazer só um harmônico, ou você vibra para tentar fazer dois harmônicos, ou você vibra mais para tentar fazer três harmônicos. Não sei se vocês já brincaram disso, né? E aí você vê ela fazendo esses harmônicos aí. Acredito que quando vocês eram mais boyzinhos, vocês já devem ter brincado disso, né? Então, eu calculo o comprimento da corda ou o comprimento da onda, né? Eu posso calcular aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, pega só essa aqui de cima, ó. Isso aqui, ó, vai vir aqui, iria fazer assim. Se eu continuasse uma onda, tá? Iria bater aqui, ó. Ou seja, essa onda, melhor, essa corda, ela está medindo exatamente a metade
desse comprimento de onda. Então, ó, eu botei aqui, ó, esta corda L, ela mede exatamente a metade desse comprimento de onda. Uma onda completa eu teria aqui, ó, uma onda completa. Aqui eu só tenho a metade desse comprimento de onda, que é exatamente aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 harmônicos, olha essa onda aqui, ó, é uma onda completa, não é? Então, esse comprimento L, ele vale exatamente o tamanho do comprimento de onda. São 2 harmônicos, segundo harmônico. Terceiro harmônico, o que eu tenho no terceiro harmônico? Eu tenho, ó, uma onda e meia. Então, o terceiro harmônico, esse comprimento, ele vale uma onda e meia. Estão conseguindo visualizar isso que eu estou falando? Sim ou não? Estão conseguindo identificar isso? Então, tem aqui uma onda e meia. Uma onda e meia eu represento como sendo 3 sobre 2, tá? Ó, 3 sobre 2, 3 dividido por 2 é 1,5. Tá bom? A equação é esta, né? Ó. Comprimento de onda, ele é 2 vezes L dividido pelo número de harmônico. Então, você bota N seno 1, aí você teria esta equação, primeiro harmônico. N seno 2, segundo harmônico. N seno 3, terceiro harmônico. Só que eu não me prendo a esta equação porque eu não preciso. Só basta você olhar para esta onda, para essa corda, e visualizar ela toda. Ah, isso é a metade do comprimento de onda. Isso é exatamente um comprimento de onda. E isso é um comprimento de onda e meio. Tá? Mas, se você acha melhor decorar a fórmula, decore. Eu nem, de verdade, de coração, eu nem sei essa equação. Porque eu olho só para a corda. Eu acho muito mais fácil. Aqui eu tenho, ó, primeiro harmônico, metade de um comprimento de onda. 2 harmônicos, um comprimento de onda. Um comprimento de onda e meio. 4 harmônicos, um comprimento, 2 comprimentos. 2 comprimentos de onda. Quinto harmônico, eu tenho 1, 2 e meio. 2 comprimentos de onda e meio. Não é fácil assim? Assim é fácil. Ah, professor, assim é muito fácil. É, muito fácil. Quinto harmônico. Show? Galera que manja aí dos violão, né, dos instrumentos, sabe dos harmônicos, né, mais do que eu. Aqui eu tenho exemplos de cordas vibrantes, né, uma harpa. Nem sei se isso é uma harpa ou o nome desse bicho aí. Mas a figura é minha, eu vou chamar de harpa. Eu tenho aqui um violão, né? E aí no violão você altera a tensão da corda para deixar ela mais esticada, para que ela vibre cada vez mais próximo da nota, da frequência que ela deveria emitir. Então, quando ela está desafinada, ela está afogada, por exemplo, ela está emitindo uma frequência que não é a frequência que ela deveria. E aí quem toca violão, quem toca o instrumento vai saber que aquela nota, aquela frequência está diferente e aí precisa ser afinada. Então tem aqui, ó, embaixo a corda mais fina e aqui em cima as cordas mais grossas. Tranquilo? Na harpa, eu tenho todas as cordas da mesma espessura, só que elas têm tamanhos diferentes. Isso é muito fácil de entender. Se eu tenho uma corda muito grande, na hora que eu vibro ela vai vibrar tudo isso, ó. Vibração grande. Som grave. Se eu tenho uma corda menor, metade desse comprimento, na hora que eu botar ela para vibrar,
ela vai vibrar muito. Frequência grande, som agudo. Então, na harpa, eu vou ter uma diferença no tamanho das cordas. Só um minuto. No violão, vamos tentar mostrar aqui, né? Eu tenho cordas, vou mostrar aqui para não sair dando porrada em tudo. Cordas mais grossas. E aqui eu tenho cordas mais finas. Olha a diferença. Olha a diferença. Agudo. Grave. De novo. Grave. Agudo. Não sei se vai dar para ver a vibração. Vamos ver a vibração. Vibração grande. Quase não dá para ver a vibração. Som agudo. Show? Aqui eu tenho cordas do mesmo tamanho que eu vou ajustar, a não ser... Eu tenho umas maiores, outras menores, mas eu vou ajustar, no caso, a tensão delas. Na harpa eu tenho cordas de mesma grossura, né? Só que com tamanhos diferentes. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Então, aqui eu botei, ó, corda fina, vai ter uma velocidade de propagação maior e maior frequência, né? Corda grossa, menor frequência. E aí você pode, ó, colocar uma vibração só, um harmônico, que eu tenho 2 harmônicos, 3 harmônicos, tranquilo? Beleza. Tem um vídeo que não sei quem tinha falado, foi uma menina. Quem foi a menina que falou? E aí eu disse que ia mostrar depois. Emily, né? Pronto. Rapaz, você lembra de tudo, né? Show de bola. This was going to be a sick idea to see what Metallica sound like from the inside of the guitar. Watching the strings go. Might have been a good idea until I try and get the drone back out. Bear with me, eh? Preste atenção. Ele não tocou as cordas de baixo, né? Vejam a diferença na vibração dos sons de cima e dos sons de baixo. Dos sons mais agudos e das cordas mais graves. Volta, danado. Vai. Olha só. Homem, para. Eu só queria pausar, cara. Olha só. Olha a diferença na vibração, no comprimento de onda e na frequência dessa onda de cima, olha só, e dessa onda de baixo. Olha que fantástico. Oh, droga! Show demais, papai!
Lógico, isso depende da nota que ele tá tocando, né? Porque ele vai apertar na corda e aí eu vou ter uma corda com tamanho menor, que vai fazer com que ela vibre mais, né? Mas pela espessura da corda, você vê que a de cima ela tem um som mais grave do que a de baixo. Não sei, não curto essas bandas de música estranhas, não, Antônio. O negócio é só a música daqui mesmo, grafitão, Jungle People, o máximo é um Jungle People, tá? Forrozinho, negocinho mais show de bola. Show, galera? Então vamos ver aqui o restinho, tá? Flashback, né, grafite? Pronto, ó. Aqui eu tenho um harmônico vibrando. Olha esse GIF, né? Ó. Você deve ter brincado assim já, balançando a cordinha. Ó. Faz um harmônico. Aí ó, você vibra mais, ó, até conseguir fazer 2 harmônicos. Tem um experimento aí, ó, com a corda, fazendo 2 harmônicos. E aí, se você vibrar com mais velocidade, mais frequência, mais rápido, você consegue encontrar o terceiro harmônico, que nem vocês estão vendo aí no vídeo. Olha que fantástico, né? No GIF, né? Aí eu tenho os tubos sonoros. Alguém disse que tocava flauta, que é um tubo sonoro, não é? Flauta é um tubo sonoro. E aí eu posso ter um tubo com um dos lados fechados e um tubo com as 2 extremidades abertas, tá? E aí eu vou ter o mesmo esquema de ondas estacionárias dentro do tubo, que vai formar o som, bom? Aqui eu tenho, na primeira imagem, um tubo fechado e um tubo aberto. Note o seguinte, essa onda aqui também tem equação, né? Eu também não decoro essa equação. Essa onda aqui, ó, isso aqui é um pedacinho de uma onda. Que pedacinho? Se você fizer a onda completa, você vai ver que isso daí, só isso aqui, ó, só uma subida, é exatamente isso daqui, ó. Este pedacinho aqui, ó. Ou seja, isto aqui corresponde 1, 2, 3, 4 a 1/4 de comprimento de onda. Essa distância aqui, ela corresponde a 1/4 do comprimento dessa onda aqui. Tranquilo, galera? Sim ou não? E esta daqui, ó, ela tá lá em cima e lá embaixo. Ela tá pegando exatamente aqui, ó. Lá em cima e lá embaixo. Se eu juntar esse outro pedaço, tem outra metade. Então, ela tá formando metade do comprimento de onda. Metade do comprimento de onda. Alguma pergunta até aqui? Então, esses instrumentos musicais, né, que são instrumentos de sopro, eu tenho ar dentro dos instrumentos e eu faço esse ar vibrar e essa onda vai formar uma onda estacionária, né, que vai, dependendo da frequência da vibração dessas ondas, eu vou ter notas diferentes, né, as notas musicais. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não, tá tranquilo. No tubo sonoro aberto, né? Quando o tubo sonoro... Eu vou mostrar, tá? O tubo sonoro fechado. No tubo sonoro aberto, se você prestar atenção aqui, ó, nesta primeira imagem, isso aqui, ó, é a metade de um comprimento de onda. Eu venho para cá, ó, esse tamanho L, se eu continuasse, eu iria descer até lá embaixo de novo, né? Ou seja, isso aqui é uma metade do comprimento de onda. Então, eu escrevo aqui, ó, L, esse L, ele corresponde à metade do comprimento de onda. E aqui, ó, eu tenho, olha só, pam, pam, pam,
Olha só. Pam, pam, pam. Isso aqui dá o quê, ó? Dá um comprimento de onda. Se você virar esse lado para cá, ele vai vir bater aqui no meio. Se você virar esse lado para cá, ele vai bater aqui no meio de novo, ó, forma um círculo. Ou seja, é um comprimento de onda. Quando formar um círculo, é um comprimento de onda, tá? Ó. A distância entre dois picos ou entre dois vales é um comprimento de onda. Então, eu já posso dizer aqui, ó. Nesse caso, L vale o comprimento de onda. E aqui, ó, até aqui, ó, distância entre dois picos é um comprimento de onda. E aqui, ó, mais metade. Então, aqui, esse valor de L, esse comprimento do tubo, vale um comprimento de onda e meio, ou 3/2. Que é aquela equação que eu tinha mostrado anteriormente. 2 vezes L sobre N. Como eu falei, eu não decoro as equações. Eu só olho para a imagem. Muito fácil, né? Só olhar para a imagem. Tranquilo, galera, ou não? Sim ou não? Sim? Pronto. Então, tá aqui a equação de comprimento de onda do L, né? Que é o comprimento do tubo e da frequência. Comprimento de onda é inverso da frequência, né? O período é inverso da frequência. Instrumentos de sopro de tubo aberto, né? Eu tenho um trompete, eu tenho um berrante, a fonte sonora ali, né? O som é produzido pela boca do cara, o som lá dentro vai vibrar, as ondas vão vibrar, vão ser criadas ondas estacionárias lá dentro. Outros instrumentos, como o oboé, o som é produzido pela palheta, na flauta transversal e no órgão, o som é produzido pela aresta, né? Que ela intercepta o sopro, né, do camarada. Aqui tem até um negócio, né? Quem toca instrumento de sopro, quem toca instrumento de tubo, né? Independente de qual seja, os caras não gostam muito de emprestar o seu instrumento. Se vocês têm qualquer instrumento, na verdade, mas a flauta, por exemplo, é uma coisa muito delicada. Você empresta para um camarada, deixa eu testar, aí o cara pega e bota fio, aí baba a bicha todinha por dentro. Aquilo dá uma agonia. Olha, quem é a pessoa que tocava a flauta aqui, que falou que tocava a flauta? Foi um menino que falou, foi uma pessoa. Foi Liedson? Pronto, Liedson. É ou não é? Quando alguém pega a sua flauta, já dá uma coçada, não faço não. Deixa, não, faça não. Fuiu. Aí baba, velho. Aquilo dá uma raiva, meu irmão, que acaba fica batendo assim para tirar a baba do outro, né? Então, não deixem, não queiram pegar os instrumentos de sopro dos seus amigos, tá? Berrante, é difícil de tocar berrante. Então, quem não sabe tocar, baba o bicho todo por dentro, né? Aqui eu tenho instrumentos de tubo aberto, né? A flauta, eu já tinha falado, né? Ó. Eu já tinha aqui já, né? Só a imagem. Flauta transversal, o órgão, ó, o órgão aí, ó, o som, o sopro, né? Ó, toca na palheta, nessa palhetazinha aí que vai interceptar esse sopro, transformar isso no som, né? Tubo fechado. Olha aqui, ó. Como eu já tinha falado, ó, isso aqui, ó, é 1/4 de um comprimento de onda. Então, só olhando, eu já mostrei para vocês que esse L, ele vale 1/4 do comprimento de onda. Aqui, ó, se eu completasse, aqui é com calma, se eu completasse mais uma subidinha aqui, ó, mais uma subidinha, ó, na verdade não subidinha não, mais uma até aqui, ó, até aqui, ó, que eu tenho, se eu ver aqui, ó, daqui, aqui eu teria um comprimento de onda todo, estão vendo?
comprimento de onda todo. Se eu dividir isso aqui em vários pedaços, eu tenho um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então, essa onda, ela está representando 3 pedaços desses 4. Estão vendo? É quase um comprimento todo. Então, eu vou dizer aqui, ó, que esse L, ele está valendo 3 pedaços de 4 desse comprimento de onda. E aqui, ó, eu tenho pá, um comprimento e um pedacinho. Ó, um comprimento e um pedacinho. Estão vendo? Se eu dividir isso em pedacinhos, eu tenho um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços, 5 pedaços. Não é uma onda e meia, tá? Porque para ser onda e meia, eu teria que vir até aqui, ó. Até aqui embaixo, teria que descer. Não é uma onda e meia. Ela é 5 pedaços. Eu tenho 4 que formam uma onda, um comprimento de onda. Só que aí, no caso, em vez de ter 4 pedaços que formam um comprimento, eu tenho 5. Tranquilo? Eita, acabou nossa aula, né? Deixa eu adiantar aqui. Isso aqui é um exemplo de tubo fechado. Você pode pegar garrafas. Já deve ter visto vídeos do cara tocando com garrafas com níveis de água diferentes. Um nível de água maior, um nível de água menor. E aí você vai soprando. E aí vai saindo sons diferentes, né? Dependendo da coluna de água, o espaço que eu libero para que o ar vibre, ó, é tudo isso para o ar vibrar. Aqui, ó, o ar só consegue vibrar aqui, ó. Então, eu diminuo ou aumento o espaço que eu permito que o ar vibre. Isso vai me dar frequências diferentes. Frequências maiores ou frequências menores. Fantástico também. Beleza, galera? Então, finalizamos o conteúdo de ondas com as garrafinhas. Antônio. Show de bola. Então, finalizamos o conteúdo de ondas. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem acompanhado a aula. Espero que tenha sido proveitosa, respondido as perguntas e as dúvidas e as curiosidades de vocês. Amanhã, vamos ver se a gente começa já o conteúdo de moderna. Vou ver aqui se é isso mesmo, tá? Então, um cheiro, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã. Quintou. Tchau. Valeu. Fui.